Se eu pudesse te dar apenas um conselho sobre como comunicar-se melhor, seria esse: aprenda a ouvir, mas ouvir da maneira certa. Eu sei que quando a gente fala sobre comunicação, sobre oratória, o que mais nos ensinam são técnicas de como falar bem, mas pouco se fala sobre técnicas de como ouvir bem. E é isso que define o sucesso da sua comunicação, o sucesso do seu um a um. Entender o que o outro pensa, entender o que o outro sente. Se estamos falando em termos de palestra, se você vai dar uma palestra, uma aula em algum evento, primeiro, esse saber ouvir diz respeito a entender quem são as pessoas que estão ali, quem é que vai te ouvir, para quem é que você vai falar. Por exemplo, se você é um personal trainer e vai dar uma aula para pessoas leigas, como eu, que não sou da área de atividade física. Se você trouxer termos muito técnicos para pessoas leigas, o que vai acontecer? Essas pessoas não vão se conectar com você, não vão entender do que você está falando e vão achar a sua palestra chata. Não vão nem gostar de você, porque não vão criar conexão com você. Mas, se você souber para quem você vai falar e preparar a sua palestra de acordo com este público, você vai entender. Bom, se eu sou um profissional dessa área X e as pessoas que vão me ouvir não são técnicos, não são estudantes, não são pessoas dessa área, então eu preciso usar uma linguagem simples e assim as pessoas vão me entender. E aí vem e entra a parte de você ouvir. Saber quem são aquelas pessoas, porque quando você entende os interesses daquelas pessoas, você consegue se comunicar melhor. Então, se você não tem como se comunicar antes da sua palestra com aquele público, pergunte para quem te convidou quem são as pessoas exatas que vão estar ali, quais são os interesses delas, por que é que elas estão ali, e assim você vai conseguir fazer uma ótima palestra. Agora, no um a um, no dia a dia, quando você estiver fazendo networking, quando estiver conhecendo uma pessoa, mesmo que sem a finalidade empresarial, comercial, uma finalidade de negócios, se for uma atividade ainda que social, um objetivo social, o que eu te aconselho? Aprenda a ouvir. Nada mais chato do que uma pessoa que domina a conversa. 90% da conversa é sobre ela. Ela falando alguma coisa, ela contando uma história muito longa, cheia de detalhes, e ela sem sequer perceber se o outro está interessado. E isso atrapalha e muito a conexão, porque cada ser humano é mais interessado em si mesmo. E essa é uma verdade. A maioria dos seres humanos é assim, a grande maioria. Nós não temos aqui encarnado, salvo engano, nenhum Jesus Cristo, que é uma pessoa pura. Então nós, a maioria dos seres humanos, somos sim pessoas que nos interessamos mais por nós mesmos. E aí quando uma pessoa fica muito tempo dominando a conversa, falando sobre ela, contando histórias sobre a vida dela, ou contando vantagens, o que é pior ainda, essa pessoa se torna chata e as pessoas que estão ouvindo ficam loucas para arrumar uma desculpa para sair logo dali, como aconteceu recentemente comigo. A gente estava numa conversa e uma pessoa ficou mais de 20 minutos contando a história da vida dela, sem perceber que todos nós que estávamos ouvindo não estávamos tão interessados. A gente não tinha espaço nem para falar assim, nossa, uau, e aí, como é que foi? Ele falava sem parar. E isso é muito chato. Tome cuidado para você não ser essa pessoa. E num ambiente corporativo, quando você vai tentar principalmente vender algo para alguém, vender a sua ideia, aprenda a ouvir. Esse é um grande diferencial no mercado, eu posso te garantir. A maioria dos profissionais quer apenas falar. Primeiro, que enxergam na frente delas não um cliente, ser humano, mas enxergam um possível contrato, uma chave Pix, um cartão de crédito, e não estão interessados em genuinamente entender o que aquela pessoa precisa, o que aquela pessoa busca. Então, chega o profissional para atender e, em vez de ele entender o que o cliente busca ou o paciente, ele apenas despeja o conhecimento dele e já presume o que é melhor para aquele cliente. Quem nunca passou por uma consulta médica assim, não é verdade? A gente senta na frente do profissional, ele mal pergunta o que a gente está sentindo ou o que a gente quer e já começa a fazer prescrições médicas. Esse tipo de profissional é um que eu nunca mais retorno e nunca recomendo. Eu faço questão, inclusive, de não recomendar, porque ele não ouviu,
ele não sabe a minha rotina, ele não sabe o que eu gosto, que tipo de preferências de tratamento eu tenho, ele simplesmente prescreve como se ele fosse uma máquina. Eu jogo lá a pergunta e ele traz a resposta, como se fosse uma inteligência artificial. E não é assim que você vai se diferenciar enquanto profissional da saúde, contabilidade, advogado. Aprenda a ouvir o que o outro tem a trazer. E eu vou trazer aqui técnicas para você aprender a ouvir da maneira certa. Mas esteja interessado no que o outro traz para você. Primeiro, isso é estratégico, além de humano. Eu trago aqui conselhos para você que vão melhorar a sua conexão com a pessoa. Quem está ali na sua frente é uma pessoa com dor, desejo, angústia. E quando geralmente eles procuram um profissional, ou eles têm um desejo muito grande, por exemplo, um profissional da estética, ou tem uma dor, um problema, por exemplo, um advogado ou um médico que vai resolver alguma questão de saúde, um dentista. Então, primeiro, sente-se com o seu paciente, com o seu cliente e entenda o que é que te trouxe aqui. Mas por que é que você está sentindo isso? Quanto tempo você tem sentido isso? Isso tem te incomodado por quê? Como que isso aconteceu? Você sabe de onde veio? Comece a fazer perguntas, deixa a pessoa falar. E alguns pacientes, alguns clientes são mais tímidos, são mais diretos, mas mesmo assim você precisa extrair as respostas dele. E por que eu falei que é estratégico? Porque é a melhor forma de você atendê-lo depois. Primeiro que ele se sente importante, ele se sente ouvido, o que ele não recebe em outro lugar, os seus concorrentes não fazem isso. Os seus concorrentes estão assim, contando tempo. Quanto mais eles atenderem, melhor. Eles não atendem com qualidade e você entrega qualidade de atendimento. Então ele vai gostar de você. E gostando de você, olha como é estratégico. Gostando de você, ele confia em você. E confiando em você, ele compra de você. E é aquela compra genuína que ele faz feliz, satisfeito. E aí você, por ter perguntado, anotado as respostas dele, prestado atenção, você vai saber exatamente o que entregar para ele. E sabendo o que entregar para ele, ele vai ficar satisfeito. Satisfeito, este cliente vai te indicar para todo mundo. Ou seja, você não vai gastar nem para depois fazer marketing para atrair novos clientes, porque você tem um cliente satisfeito que espontaneamente indica você para outras pessoas. E se ele espontaneamente não indicar, você inclusive pode pedir que ele te indique e ele não vai ter nenhum problema em indicar, porque ele vai estar feliz com o resultado. E por que ele vai estar feliz? Volto. Porque você ouviu e entregou exatamente o que ele pediu, exatamente o que ele queria, ou até mais do que ele queria, o que é melhor ainda, é o over delivery, entregar mais do que ele pediu. Então, aprenda a ouvir. Faça perguntas. Quando a pessoa estiver na sua frente, não importa se é no online, se é no presencial, você vai pegar uma caneta e um papel e você vai, primeira coisa, anotar o nome dessa pessoa. Chame sempre a pessoa pelo nome. Senhor José, deixa eu entender o que trouxe o senhor aqui. Se você tem o problema de esquecer o nome, já associa na sua cabeça. José é o nome do meu tio, então não vou errar. Vou chamá-lo sempre de senhor José. Ou anote, se você puder, bem discretamente. Mas se você estiver no online é mais fácil ainda, você pode anotar bem grande para toda hora que você for falar com ele, não trocar o nome dele e chamá-lo pelo nome. Isso é cientificamente comprovado. O nome que nós mais gostamos de ouvir é o nosso. Então chame o cliente pelo nome. Senhor José, me conte aqui o que te trouxe aqui. E aí você anota as respostas dele. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, porque ele percebe que o que ele fala com você é importante, ou seja, ele sente que ele recebe o tratamento que ele merece, e para você depois não se esquecer dos detalhes e entregar exatamente o que ele veio buscar. Então anote as respostas dele, deixa ele falar, deixa ele contar de onde veio isso, reserve um tempo de qualidade com esse cliente. Incline-se para frente para ouvi-lo, não fique largado para trás, com os braços cruzados de jeito nenhum, porque isso comunica com o inconsciente do seu cliente que você está fechado para ele. Então, mão sobre a mesa, postura aberta, ombros para trás, incline-se para frente, preste atenção, balance a cabeça do sentido que está entendendo. Se ele conta uma história triste, faça uma feição de que você está do lado dele. Se ele te contar algo engraçado, dê risada junto com ele. Deixe ele contar bastante. Em momento algum,
olhe no relógio, não pegue o seu celular, esses relógios que trazem mensagens, não olhe para isso enquanto a pessoa está falando, não fique olhando para os lados, para cima. Uma vez eu conversei com um advogado e ele ficava o tempo todo conversando assim comigo, e foi online, e ele ficava olhando para cima e de lado. E eu pensei, como ele precisa da minha mentoria. E hoje eu não ofereço mentoria para homens, apenas para mulheres, mas ele precisava, e muito, porque totalmente sem conexão comigo. E se ele atende um cliente assim, o cliente também não se conecta com ele e não vai confiar, porque, de novo, confiança vem de gostar. Então você gosta da pessoa, confia nela e aí você compra. Quantas vezes que a gente já comprou alguma coisa em alguma loja só porque a gente foi tão bem recebido, a pessoa nos tratou tão bem, o vendedor foi tão atencioso, que a gente fica até sem graça de não levar o que ele nos ofereceu? Muita gente passa por isso. Por quê? Porque essa conexão fortalece um laço e a gente quer retribuir, é normal do ser humano querer retribuir. Então gere conexão com a pessoa, olhe nos olhos dela, realmente esteja aberto para o que ela fala, deixe ela conversar, não fique interrompendo, não interrompa a pessoa, não comece uma reunião sua, uma fala, um atendimento, já falando tudo que você tem de credenciais, olha, porque eu sou formado nisso, eu tenho especialização naquilo e nananã, e eu sou o melhor. Não, o primeiro momento é de conexão, de quebra-gelo, de realmente as duas partes se conectarem. Depois que a pessoa trouxer a dor dela, você mostra que você é a pessoa adequada para resolver o problema dela. E existe até variação de tom de voz nisso. A primeira voz que você faz é essa voz mais suave, que eu brinco que é a voz da cabeça, a gente sempre ouve por aí, é a voz da cabeça, é uma voz mais leve, mais suave, realmente para acolher a pessoa. E aí você fez a parte do acolhimento, depois você vem com a parte de eu sou a pessoa adequada, eu sou o resolvedor do seu caso, eu sou a Mulher Maravilha que vai cuidar dessa situação para você. E aí você pode até mudar um pouco o seu tom de voz, deixando-o mais firme para mostrar os seus resultados com outros clientes, falar das suas credenciais sem se alongar demais, porque se a pessoa já gosta de você, você não precisa mostrar todas as 1000 especializações que você fez. Mostre que você tem competência sim, que você tem resultados e que você vai ajudar essa pessoa. E aqui vem um plus que eu nem ia falar nesse vídeo. Mostre como ela pode ficar no final do seu tratamento, no final do projeto que você vai entregar para ela. Deixe ela sentir um pouco o sabor disso, se possível. Então, se você tiver um antes e depois de algum cliente seu, e aí você fala, olha que poderoso, imagine você assim. E olha, como isso é poderoso, eu vejo muito profissional errando nisso. Você só vai falar imagine você vivendo dessa forma de acordo com o que ele trouxe lá atrás, o seu cliente trouxe lá no começo. Ele é que te trouxe tudo que você vai usar depois a favor da sua venda. Então, eu vi recentemente uma pessoa me atendeu e ela falou assim, imagine você com 60 anos fazendo tal coisa. Aquilo estava totalmente distante da minha realidade. Então não se conectava comigo. Se ela tivesse me ouvido no começo da conversa, ela teria trago um desejo meu para esse momento de imagine você vivendo isso. É importante, gente, você trazer no seu atendimento, imagine você vivendo isso. Vou dar um exemplo para ficar concreto. Vamos supor que eu vou a uma pessoa que tem especialização em harmonização facial. E eu tenho o desejo de aumentar um pouco os meus lábios, mas não demais. E aí eu falo, olha, eu quero aumentar só um pouquinho, não é muito, e eu não quero fazer mais nada no meu rosto. E aí, como ela não me ouviu direito, não prestou atenção, no final ela fala assim, imagine, Bianca, você com o rosto todo preenchido aqui, os lábios bem grossos, bem bonitos. Ela fala assim de um jeito para gerar desejo, mas não gera. Por que que não gera? Porque eu falei lá no começo que eu não gosto desse exagero, que eu não queria preencher nada no meu rosto, que eu não queria lábios grossos. E aí ela fala isso no final e não se conecta com o que eu falei com ela no começo. Aí eu percebo que ela nem prestou atenção no que eu falei, ou eu fico chateada porque ela sequer me perguntou, e aquilo não me gera nenhum desejo. Agora, se ela traz exatamente o que eu quero, ó, Bianca, imagine o seu rosto bem harmônico, mas bem natural, do jeito que você gosta, como eu consegui entregar para essa paciente aqui, olha só, nem parece que ela fez preenchimento, olha como é que ficou natural.
Viu que a percepção é outra? Então faça isso, não importa em que área você trabalhe. Faça isso e você vai ter sucesso, eu te garanto. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu curtir e mande esse vídeo para uma pessoa que atende pacientes, que atende clientes e que precisa e que vai melhorar os atendimentos. Eu tenho certeza que isso vai colocar mais dinheiro no bolso de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.